vamos agora resolver o exercício número 3 do quarto grupo do exame de Biologia e Geologia de 2019, primeira fase. As folhas carnívoras e as folhas não carnívoras de cefalópodes foliculares constituem A. Estruturas homólogas em que foram transcritos diferentes genes. B. Estruturas análogas em que foram transcritos os mesmos genes. C. Estruturas análogas em que foram transcritos diferentes genes. Ou D. Estruturas homólogas em que foram transcritos os mesmos genes. Portanto, as nossas opções remetem-nos sempre ou para estruturas homólogas ou para estruturas análogas, ou para a transcrição dos mesmos genes, ou para a transcrição de genes diferentes. Vou-vos então mais uma vez apresentar o texto e em vermelho a parte importante para que possamos responder é esta questão, que nos fala exatamente de cefalópodes foliculares, que constituía o primeiro momento do estudo desenvolvido, certo, nesta planta da Austrália. Portanto, diz-nos assim: num primeiro momento foi sequenciado o genoma de cefalópodes foliculares, uma planta da Austrália que, como resultado da expressão diferencial de genes, portanto aqui as palavras essenciais para a resolução do exercício, tem folhas carnívoras em forma de jarro e folhas planas não carnívoras, especializadas na atividade fotossintética. A comparação entre os genes que são transcritos nos dois tipos de folhas permitiu compreender as alterações associadas ao carnivorismo. Portanto, o que nos diz aqui essencialmente é que esta planta tem, portanto, dois tipos de folhas, apresenta-nos folhas planas, fotossintéticas, não carnívoras, e apresenta-nos outro tipo de folhas que são as carnívoras, correto? E diz-nos exatamente que estes dois tipos resultam de uma expressão diferencial de genes, uma expressão de diferentes genes, o que significa que estamos a transcrever diferentes genes. A transcrição de genes, obviamente, origina proteínas diferentes e, portanto, estas proteínas dão características diferentes às folhas, pelo que podemos ter as folhas não carnívoras e as folhas carnívoras. Portanto, já excluíamos a opção B e a opção D. Portanto, já sabemos que foram transcritos diferentes genes. Agora, serão as folhas não carnívoras e carnívoras estruturas homólogas ou análogas? Portanto, temos que rever estes conceitos. Uma estrutura homóloga é uma estrutura que normalmente até desempenha. As estruturas homólogas são as estruturas que normalmente desempenham funções diferentes, mas os pontos essenciais é que têm a mesma origem, normalmente a mesma estrutura básica e a mesma posição no organismo. No caso de uma estrutura análoga, normalmente até desempenham a mesma função, mas têm diferentes origens, diferentes estruturas e posições relativas também diferentes no organismo. São, portanto, estruturas homólogas, as folhas carnívoras e não carnívoras. Estamos a perceber que têm a mesma origem, evoluíram na mesma planta, no mesmo ambiente, mas passaram a ter funções diferentes. Portanto, ficávamos com a linha certa, a linha A. São, portanto, estruturas homólogas em que foram transcritos diferentes genes. Terminamos a questão número 3, vejam o próximo vídeo para a resolução da questão número 4.